O jornalista de estimação do André Esteves, Lauro Jardim, andou colocando aí, né, fogo no parquinho nos últimos dias, vindo falar que a delação premiada de Daniel Vorcaro que pode derrubar meia república. Se o Vorcaro realmente fizesse uma delação, se essa delação realmente fosse aceita, isso realmente aconteceria. Porque a quantidade de gente que tem proximidade com o nosso grande Paquito não tá no gibi. Aí o Lauro diz, na defesa do Vorcaro vai negar, é do jogo, mas desde a semana passada, depois da segunda fase da Operação Compliance Zero, uma oferta de delação premiada entrou, né, na roda. E a gente vai falar da defesa do Daniel Vorcaro no final desse tema, que é o que vai nos conectar com a confusão do início do próximo. Foi considerada a possibilidade, né? Se Vorcaro falar o que sabe e o que viu, dar os detalhes dos negócios que participou, meia república vem abaixo, eu não tenho dúvidas. E vem por baixo por quê? Porque todas essas pessoas estão unidas. Por mais que façam parte de partidos políticos diferentes, estejam em poderes, instituições diferentes, todas elas têm algo que as une, sabe? É como se tem a mesma essência. Aí, ele falou que a defesa ia negar, e a defesa negou. Atualização, às meio-dia 46, a assessoria do Master enviou a seguinte nota: a defesa de Vorcaro nega a existência de qualquer proposta ou negociação de delação premiada. Essa informação não corresponde à realidade e não foi objeto da tratativa formal ou informal por parte do seu Vorcaro ou de seus advogados. A coluna mantém informação publicada. Lauro Jardim dobrou a meta. Aí sei que a Folha de São Paulo também nos informa que irmã e pai do Paquito acumulam 8 milhões em dívidas com a União. Pra tu ter 8 milhões em dívidas, rapaz, deve ter, não sei, né? O quê? Imóveis, empresas, imposto a pagar. Então você tá falando de muito mais dinheiro, né? Em termos de bens, patrimônios, movimentações. Rapaz, 8 milhões, viu? Só de dívida. Eu queria ter 8 milhões de dívida, né? Não que ia ter entrado muito dinheiro no meu cofrinho. Falando em dinheiro, da turma do Master, essa foi uma das melhores matérias que saiu, acho que desde o início de todo o caso. Empresas na teia do Master usam terras da União para fabricar 45 bilhões de reais em créditos de carbono. Golden Green e Global Carbon se valorizam com base em créditos supostamente gerados em terras destinadas a assentamento agrário. Então você vê que dentro desse escândalo maravilhoso do Banco Master, tem um outro escândalo dentro dele de uma agenda globalista. Você vê como o globalismo ele realmente vem e no final do dia tá todo mundo junto, todo mundo serve ao mesmo Deus, né? Empresas passam a valer bilhões com base em créditos de carbono. Auditorias carimbam, o mercado aceita e o sistema financeiro trata tudo isso como ativo real. E cria dinheiro do nada. Com terra que nem deveria ser sua, né? Que era para assentamento agrícola. Mas quantos bancos estão carregando esses créditos no balanço como se fosse valor sólido? Quantos ativos só se sustentam porque ninguém olha de perto? Lula faz da transição energética uma vitrine. Porém, no caminho entre o discurso e a prática, o que sobra é crédito duvidoso. Ativo que ninguém consegue precificar de verdade e muito dinheiro girando, né, em cima de promessa. Mas uma produção real, indústria, sabe? Algo sólido, isso foi deixado para trás no Brasil. Não espere isso aí vindo do Brasil de Lula. Aí o Lauro Jardim volta de novo para falar sobre as características em comum entre os encrencados Fictor e Vorcaro. Fictor aí quem queria comprar o Master, junto com aí uns investidores árabes. A turma do Fictor, que em novembro fez uma inusitada proposta para comprar o Master por 3 bilhões de reais e agora em janeiro já trata pagamentos de resgates dos seus fundos, tem pelo menos uma característica em comum com o Paquito. Gosta de se pendurar em políticos. Hugo Mota, por exemplo, é um frequente interlocutor de sócios da Fictor em Brasília. Você vê que realmente, né, o dinheiro manda na política brasileira. Banco Central autorizou o banco para ex-sócio do Master quando já se suspeitava de fraudes com carteiras de crédito. Augusto Lima, o Guga Lima, o que é próximo do PT da Bahia, chegou a ser preso na operação Compliance e suspeitas foram levantadas pela autarquia a partir de associações baianas. A defesa diz que ele não mais participava das decisões do Banco de Vorcaro. O Banco Central não comenta caso Master por estar em sigilo. E o Renato brinca, né? Certamente foi uma decisão 100% técnica do Banco Central. Tem como levar a sério tudo isso que está acontecendo? Isso tudo só não é pior do que o companheiro de Astófoli. Seus textos padrões aí de domingo, a Lígia Maria, aquele... Mas não sempre de criticar, né? Só pra mostrar qual foi a da vez, né? Porque sim, saem textos críticos ao Toffoli, só pra mostrar pra vocês o que saíram. E pra gente catalogar na época, né? Pra também ninguém falar o seguinte, e ninguém reclamou do que Toffoli fez na época? Só as redes sociais? Não, até saíram alguns textos críticos. O festival de absurdos que assola o Supremo. Aí ela relembra vários casos que a gente já tá cansado de saber, do jato, da família, do resort, enfim. Toffoli impediu a perícia em celulares pela Polícia Federal imediatamente após a apreensão durante a investigação do escândalo do Banco Master. Os aparelhos deveriam ficar no Supremo, depois, né, enviou a PGR e escolheu 4 peritos da PF para realizar o procedimento. Um dos aparelhos é de um cunhado do dono Master, que está ligado a fundos com participação societária no resort no Paraná e pertencia em parte a irmãos do Toffoli até 2025. Ademais, o processo só está no Supremo, porque Toffoli mandou o princípio do juiz natural às favas e trouxe o caso para a corte. É um caso sem réus com foro privilegiado. Enfim, não contente, colocou sigilo elevado no processo. Tudo isso logo após a já o Peru, com o advogado do caso. E ela fala, calma que piora. Lembram do resort? A participação dos irmãos de Toffoli foi comprada por um advogado que atua para a JBS.
que faz parte da holding JF, cuja multa no valor de 10 bilhões de reais, prevista em acordo de leniência, foi suspensa em 2023 por quem? Pelo Toffoli. E tem mais. Na época, a esposa do Toffoli, que é advogada, prestava serviços jurídicos para a JF em outros casos. Agora, o escritório de advocacia da mulher de Dom Pedro III tem um contrato que até agora ninguém sabe qual o escopo, para valer tanto. O mesmo Dom Pedro III que, após as notícias sobre o resort, abriu um inquérito de ofício para apurar supostos vazamentos de dados de ministros pela Receita. A mesma arbitrariedade, cujo intuito é blindar membros do Supremo, usada por Toffoli em 2019 na instauração do inquérito das fake news, que vigora sob sigilo até hoje e tem Moraes como relator. Como os outros ministros do Supremo acham que a sociedade deve encarar esse festival de absurdos. Todas essas conexões são mera coincidência? Os fins justificam os abusos de poder? Se assim for, a Corte Constitucional não quer cidadãos, mas cordeiros. Acha que está acima da lei e até da própria República. Não à toa assim funciona o judiciário em regimes autoritários. E temos notícias, né? Parece que a insatisfação no Supremo está aumentando. Mas primeiro, né? Ontem o jornalista de estimação do André Esteves, na Lauro Jardim, estava dizendo: cresce o consenso de que Toffoli tem que deixar a relatoria do caso Master. Realmente, né? Tá feio. E Renato brinca, né? O Dedé está inconformado. Curioso... como quando decisões heterodoxas e conflitos de interesse atingiam Bolsonaro e a direita, né? Ele preferiu o silêncio. Não via ninguém chateada, né? Não, é porque contra Bolsonaro sempre tinha uma justificativa, porque era um período de exceção. Então, o período pedia, né, por ações mais energéticas. Aí ninguém se pergunta se ninguém ia fazer nada. Bom, talvez. Os deputados da direita que começaram a caminhar, né? Estavam reclamando tanto que não faziam nada, eles começaram a caminhar. Eu vi essa piada ontem e falei, vou usar. Eles realmente começaram a caminhar. A PGR